tarde a todos. Eu sou Adriana Mira, diretora-geral da Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira aqui de São Paulo, Italcan. Agradeço a todos pela audiência e participação nesse nosso webinar de hoje, que vai tratar da Política Nacional de Defesa do Consumidor e a prática de preços abusivos. Temos uma convidada muito especial hoje, que é a doutora Juliana Domingues, que vai compartilhar conosco todo o seu conhecimento e experiência acerca desse tema. Ela que é secretária nacional do consumidor da Senacom. E temos hoje também a mediação do nosso estimado presidente do Comitê Jurídico, o professor Vicente Bagnoli. Teremos como comentaristas o doutor Rodrigo Zingales e o doutor Marcos Lima, quem já agradeço desde já o tempo dedicado. E para fazer a saudação de abertura, eu vou passar a palavra ao presidente da Italcan, doutor Graziano Messana. Graziano, a palavra é com você. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Vicente Bagnoli, boa tarde, Marcos Lima e Rodrigo Zingales, especialistas aqui nesse assunto, e boa tarde a nossa convidada especial, Juliana Oliveira Domingues. Bom, é uma grande honra, posso dizer, poder hospedar esse evento e ter você aqui hoje. Eu gostaria de introduzir e comentar um pouco o teu currículo, o teu background, porque é muito rico e vale a pena compartilhar um pouco. A Juliana é secretária nacional do Consumidor e ex-diretora do Departamento de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, professora da Universidade de São Paulo, foi bolsista de pós-doutorado como Visiting Scholar na Georgetown University. O seu livro, intitulato Direito Antitrust, foi considerato o melhor livro jurídico do ano, lá em 2008, recebendo o troféu Cultura Econômica, e por mais de uma década ela foi nomeada advogada de destaque, conforme publicações como Latin Lawyers, Chambers e Euromoney, tendo atuado em casos nacionais e internacionais, em concorrência, regulação e comércio internacional, além de experiência com direito do consumidor, compliance, proteção de dados e direito da moda. Isso para dizer o quê? Que a Juliana vem do mundo dos escritores de advocacia, antes, uma primeira parte da carreira, então compreende o mundo das corporações, das empresas, não só o lado do consumidor. Isso aqui é um bom equilíbrio, uma boa, acredito, um bom ingrediente que não todo mundo tem, né? Porque isso aqui é fundamental. E é fundadora da rede Women in Antitrust, é diretora para o Brasil da Academy Society for Competition Law, e também ela participa como líder em outro grupo sempre de mulher, Women Inside Trade. Eu queria acrescentar a esse rico perfil alguma informação da Câmara de Comércio Italiana, porque eu assumi esse ano, Juliana, e todo mundo sabe a minha altíssima consideração no mundo de mulheres executivas, empreendedoras, empresárias. Não é por acaso que nós temos uma diretora-geral aqui conosco que se chama Adriana Mira, e não é por acaso que um dos primeiros projetos que saiu da gaveta no primeiro mês foi um grupo que se chama Donne d'Affari, Donas, Mulher de Negócios, que agrega o quê? Agrega empreendedoras, empresárias e executivas que atuam no mercado, e inclusive se acrescentou um grupo de esposas de altos executivos que às vezes são expatriados, né, para Itália. Então, o CEO da Fiat, o CEO da Pirelli, quando vem aqui no Brasil, justamente alguém não vem sozinho, vem com família, e tem esse papel que se acrescenta também, que se formou esse grupo, enfim, se reúnem periodicamente. O primeiro evento foi com algumas executivas do mundo búlgaro, Google, Fiat, assim eles vão continuando muito ativas. Eu gostaria que esses grupos que você lidera pudessem se aproximar, porque acho muito sinergia com isso. A porta da Câmara de Comércio Italiana é não aberta, acho, Vicente, que podemos dizer a nossa plataforma e Câmara e comunidade italiana está à tua disposição. Realmente somos muito honrados para poder ter vocês aqui, e eu deixaria a palavra ao Vicente, nosso presidente também do Comitê Jurídico, que é um grupo extremamente ativo, com mais de 70 escritores de advocacias
de alto nível participando, que também é um grupo que se mexe bastante dentro do âmbito da nossa Câmara. Bom evento e muito obrigado por ter aceitado esse convite. Presidente Graziano, obrigado pela abertura, pelas palavras, pela apresentação da Juliana, nossa palestrante do dia. Adriana, muito obrigado também, sempre gentil com as palavras. E hoje nós temos a oportunidade de receber a doutora, ou como eu estou acostumado a chamar, professora Juliana Domingues, secretária nacional de Defesa do Consumidor. E é interessante que a Juliana, ela no início do ano, a gente conversando, e ela estava fazendo uma mudança na vida dela, né? Indo para Brasília, assumindo o cargo de diretora de Proteção e Defesa do Consumidor, e isso era o início de 2020, né? E já anunciava os desafios e essa mudança na vida da Juliana, mas certamente ela não podia contar. Se o mundo mudou para nós, eu tenho certeza que para a Juliana mudou e muito mais, porque assumir primeiro o DPDC e depois a Senacom, em meio a uma pandemia, onde a questão de preços abusivos se acentua, essa discussão vem à tona, e tudo ela tendo que responder, eu acho que o desafio você não poderia imaginar que seria tamanho, né, Juliana? Mas ainda bem que foi escolhido uma pessoa tão preparada para desempenhar essa função. E hoje nós temos aqui na Italcam, e por meio de um evento do COJUR, a honra de recebê-la para tratar da Política Nacional de Defesa do Consumidor e a prática de preços abusivos. E é interessante que essa discussão de preço abusivo, e um ponto que o nosso presidente Graziano colocou, essa sua visão também do outro lado, né, da advocacia, da prática, do mercado, é importante, porque preço abusivo, num primeiro momento, aliás, todo mundo é contra um preço abusivo. O problema é entender o que é o preço abusivo. Quando esse preço abusivo é um ilícito, é uma infração, ou quando esse preço que é muito alto, digamos assim, é decorrência de um processo do mercado. E essa é a dificuldade, porque às vezes numa tentativa de defender o consumidor, tomam-se medidas que acabam a médio e longo prazo prejudicando o consumidor, prejudicando o funcionamento do mercado. E nada melhor do que debater essas questões com a senhora, a doutora Juliana, um advogado especializado em concorrência, doutor Rodrigo Zingales, que é o coordenador do Núcleo de Direito da Concorrência e Consumo do Comitê Jurídico, e um membro desse núcleo, que é um economista, o doutor Marcos Lima. Então, acho que teremos, na tarde de hoje, um debate muito rico, muito interessante, e um tema que interessa a toda a sociedade. E quando eu falo toda a sociedade, eu falo consumidor, falo da empresa, enfim, falo de todos nós. Dito isso, passo a palavra à nossa convidada, à nossa palestrante, doutora Juliana Domingues. Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer esse gentil convite da Italcam. Faço esses agradecimentos em nome do Dr. Graziano e da doutora Adriana, muito gentis também com a abertura desse evento, um prestígio para mim, né? Da mesma forma que gostei muito dessa abordagem já de aproximação, né, dos grupos que faço parte, das mulheres, do antitruste, do comércio internacional, com a Italcam. Certamente temos aí muitas sinergias e uma agenda que podemos contribuir, então conte conosco. De fato, fiquei muito feliz, né? O professor Vicente tem sido um grande parceiro também nas atividades acadêmicas da escola, que ele dirige comigo, né? Então foi uma feliz parceria nesse ano. Ele foi um grande amigo, sabendo da minha agenda nada confiável, ela muda todos os dias, a todo momento, né? A minha secretária toda falou, o que virou minha agenda, né? Então as coisas vão mudando, já não tenho mais controle sobre isso, e justamente porque é um ano extremamente atípico, né? É uma alegria estar nessa sala também com o Dr. Rodrigo Zingales, com o Dr. Marcos Lima, referências na área do direito concorrencial, o doutor Marcos também, que atua com comércio, né? Então já dialogamos em outras oportunidades e são profissionais que eu admiro
profundamente. Então, uma alegria estar aqui com vocês. O professor Vicente disse que eu tenho mais ou menos 20, 30 minutos para apresentação, vou tentar me limitar a esse espaço para depois nós podermos aí debater, mas de fato já começamos, né, com um ponto bastante importante, que é a atipicidade desse ano de 2020, que vai ser relembrado como um dos mais desafiadores para o mundo, né? Não é só para o Brasil. Antes de entrarmos no ar, estávamos falando da realidade na Itália, que não é tão diferente da do Brasil, né? A pandemia do coronavírus tem colocado realmente desafios, não apenas para a saúde pública, mas também lançado desafios jurídicos e econômicos que jamais foram imaginados por muitas jurisdições. E o esforço conjunto das autoridades, desde o início do processo de contaminação, teve, obviamente, esse objetivo não apenas de mapear os impactos individuais, sociais e econômicos causados pelo vírus, mas também mitigar todos os potenciais efeitos para o bem-estar social. Né? Já no início de março, a rapidez de disseminação do coronavírus e o receio crescente de contaminação fez, né, com que todos nós víssemos mudanças, inclusive no consumo global de máscaras, de álcool em gel, né? Tudo isso cresceu de uma forma extraordinária em um curto espaço de tempo. E diante desse cenário, uma conduta que era pouquíssimo explorada em processos administrativos sancionadores passou a ser investigada por diferentes autoridades no Brasil, que é justamente essa prática que nós vamos falar hoje, que é a prática de preços abusivos. Então, diante desse contexto atual que estamos vivenciando, porque ainda estamos na pandemia, né? Eu estava justamente dizendo que essa semana eu tive 7 integrantes da minha equipe diagnosticados com coronavírus. Isso que estamos ainda no meio da semana, né? Ou seja, eu não sei nem dizer se estamos numa segunda onda, porque eu não sei se a primeira acabou, não é verdade? Mas motivados por diversas condutas que foram sendo tomadas já no início da pandemia, algumas, inclusive, que foram tidas até como excessivamente autoritárias e até fragilizando o Estado Democrático de Direito, nós, dentro da Secretaria Nacional do Consumidor, fomos instigados, né, a refletir sobre o conceito e a viabilidade da configuração dos preços abusivos como uma infração, não só a ordem econômica, mas ao mesmo tempo como uma infração tipificada pelo Código de Defesa do Consumidor, que esse ano completou, né, em 11 de setembro, 30 anos de existência. O tema, obviamente, ele tem uma natureza dúplice, então, por quê? Ele é econômico-jurídico, então fiquei feliz aqui que temos economista na sala, né? Temos o preço pelo lado econômico e o termo abusivo, que é um termo trabalhado muito mais pelo âmbito jurídico, mas quando nós vamos falar de preços abusivos, sobre essas lentes do direito econômico, nós podemos observar que esse tema vai se desdobrar tradicionalmente em 2 vertentes jurídicas, né? A consumerista, que é a que a Senacom trabalha, e a concorrencial, que é o que o Antitruste trabalha, mais propriamente o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E é muito interessante observar, né, porque eu estou hoje na Senacom, e é bem interessante, professor Vicente, que eu estou justamente no andar que eu conheci o meu marido. Eu conheci meu marido numa sala da secretaria, da extinta Secretaria de Direito Econômico, que tinha 2 departamentos, o DPDE e o DPDC que cuidava desses temas de consumo, né? O DPDE que no final acabou sendo extinto porque as atribuições do DPDE foram todas incorporadas pela Superintendência Geral do CAD, um pouco desmembrado também um pouco nas atividades do DE, né? Mas, vejam, em algum momento houve um rompimento e o diálogo entre essas áreas, apesar de antes elas estarem dentro de uma mesma base, né, que era a Secretaria de Direito Econômico, separou-se, né, a Lei 12.529 criando a estrutura nova do CAD e a Senacom sendo criada como uma secretaria dentro do Ministério da Justiça. O diálogo entre essas áreas, não sei porquê, acabou não existindo de uma forma como deveria existir, que eu acho que foi isso um pouco do embate que aconteceu esse ano, de vermos aí algumas atitudes, né, e ações de membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor desconectados com essa base econômica da nossa Constituição. A nossa Constituição Federal ela é tida como uma Constituição econômica. Tem um livro em homenagem ao professor Fábio Nusdeu lançado esse ano, justamente
em comemoração à Constituição Econômica, né? Ele que é uma referência do direito econômico. E até queria dizer aqui que temos pessoas brilhantes que atuam nos PROCONs, né? A Flávia Lira, que é do PROCON do Rio de Janeiro, mandou mensagem dizendo: estou acompanhando a live. Ela até mandou um print da nossa tela aqui, ou seja, temos aqui atividades de PROCONs que são extremamente técnicos, como é o caso desse PROCON do Rio de Janeiro, e que procurou realmente adotar uma base mais responsável constitucional na análise desse fenômeno, mas eu não posso dizer que isso aconteceu em todos os casos, né? E nós estamos falando de um sistema que é totalmente diferente do sistema brasileiro de defesa da concorrência, porque o sistema brasileiro que cuida, né, que, enfim, congrega todos os atores de defesa do consumidor, que atuam na defesa do consumidor, é um sistema muito mais amplo e híbrido. Nós temos aí mais de 900 PROCONs atuando no Brasil, com competências específicas, atribuições e autonomia. Não existe interferência da Secretaria Nacional do Consumidor nas atividades. O que nós tentamos fazer é sempre uma coordenação dessas atividades e tentamos sempre minimizar a insegurança jurídica, e até por isso que depois eu vou comentar no final sobre o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que foi recriado recentemente em agosto. Bom, mas de acordo com o nosso Código de Defesa do Consumidor, o que é abusivo, né? A prática abusiva é aquela que eleva sem justa causa o preço de produtos e serviços. Isso nós vamos encontrar no artigo 39 da Lei 8.078 de 90, que é justamente a do Código de Defesa do Consumidor. Já a lei antitruste, ela vai configurar como infração à ordem econômica aumentar arbitrariamente os lucros, né? Isso de acordo com o artigo 36, que está no caput, na verdade, do artigo 36 da Lei 12.529 de 2011. Como nós podemos avaliar, essas óticas são distintas, né? Apesar da conduta aparentemente ser a mesma. Então, eu vou tentar trazer um pouco essas duas perspectivas para nós até refletirmos aqui com os especialistas, né, de uma forma mais holística essa prática. Vamos partir da análise do que seria o preço em um ambiente pautado pelo sistema capitalista e de livre mercado, né? Então, se somos realmente um sistema capitalista e de livre mercado, com base na nossa Constituição Federal, como nós vamos lidar com o elemento abusividade, né? O problema de identificação dos preços abusivos, ele se mostra presente e ele está relacionado com a percepção sobre o que seriam preços justos. E aí eu faço a primeira pergunta: o que é preço justo? Né? Existem preços justos? E essa ideia de um preço justo, ela é natural, na verdade ela vai remontar até a filosofia, né? A Grécia Antiga, né? Toda a influência na construção da teoria moderna de preço. Temos exemplos desde Aristóteles, né? Que iniciou essa discussão sobre monopólio, caracterizando os preços de monopólio como injustos, mas passando pelos escritores de filosofia, vamos né, ultrapassar uma discussão que a gente poderia partir lá de Tomás de Aquino, vamos pegar algo mais próximo da nossa realidade, né? Vamos trazer esse debate para um período mais próximo. Ou seja, dentro do sistema capitalista, né, vamos pegar aqui Adam Smith, por exemplo, ele mesmo encaminhou reflexões muito importantes sobre o conceito de valor econômico dos bens, trazendo a ideia do paradoxo do valor, né? Ou seja, por meio do qual um produto não necessariamente era ou seria precificado pela sua utilidade. A ideia original de que o valor é uma qualidade permanente e inerente permeou o pensamento econômico por um tempo, mas temos o surgimento de diversas teorias que são bem divergentes, né? Às vezes complementares, que vão tratar desse tema. E trazendo esse tema dos preços abusivos para a realidade brasileira, e especificamente ao contexto do direito concorrencial, do direito antitruste, é possível observar que a jurisprudência do CAD ela é bastante conservadora e restrita. Né? Ao nós puxarmos a jurisprudência do CAD e observar os casos já analisados, nós podemos afirmar que o aumento abusivo de preços somente passa a ser considerado um ilícito concorrencial, né, um ilícito antitruste, quando ele é aliado a outra conduta ilícita, ou quando dela decorrer, como é o caso dos casos de cartéis ou de abuso de posição dominante que resultem na elevação de preços. Ou seja, o histórico jurisprudencial do CAD, olha que responsabilidade, estou falando do CAD em meio a especialistas no tema, né? Vamos ver depois o que eles vão falar para mim. Com base na jurisprudência do CAD, esse aumento excessivo, puro e simples, não constituiria uma infração à ordem econômica, mas vai refletir um processo que é natural do mercado.
Nesse sentido, a nossa Lei de Defesa da Concorrência, ela acabou até excluindo do rol exemplificativo do artigo 36, quando teve a mudança da Lei 8884 de 94 para 12.529 de 2011, a hipótese de preços excessivos, o que poderia ser interpretado como um elemento adicional quando nós vamos avaliar a fragilidade da existência dessa modalidade de infração como um ilícito antitruste, ou seja, é possível ter uma abusividade? Sim, mas dela decorre também uma outra conduta, né? Então, o cartel geralmente é uma conduta que nós podemos ver uma abusividade, mas aí você tem também a configuração do acordo, que já seria um ilícito antitruste. Bom, por que eu estou dizendo isso, né? Ou seja, nós tivemos um movimento de abertura de mercado que ocorreu muito propriamente após a Constituição de 88, especificamente na década de 90. Nós tivemos uma mudança comportamental importante na análise do que é o ilícito concorrencial a partir da aplicação da Lei 8884 de 94. Né? Eu acho que o CAD buscou criar pontos de análise bastante objetivos, dando preferência a medidas que não envolvam controle direto de preços, né? Ou seja, entre 94 e 2012, na vigência, porque a lei de 12.529 de 2011, ela entrou em vigor em maio de 2012, né? Então, nesse período, havia, na verdade, um tipo que era aumentar abusivamente os preços de produtos ou serviços, né? Era uma espécie do gênero aumentar arbitrariamente os lucros, isso foi eliminado, né? E por quê? Porque a própria jurisprudência do CAD já tinha estabelecido que nós devíamos avaliar primeiro se o produto, se o preço, o produto era fruto de investimento em pesquisa e desenvolvimento, situação em que você não observaria a presença de preços abusivos, a existência de posição de monopólio ou quase monopólio natural, a presença de elevadas barreiras à entrada no mercado analisado. Então, a análise antitruste sempre parte também de uma análise do próprio mercado relevante, né? Agora, quando nós vamos ver as condenações e a inexistência dessas condenações no período, a Lei 12.529 ela já eliminou esse tipo, né? E atualmente o CAD não tem se debruçado sobre abusividade per se, né? Em que pese recentemente tem iniciado uma investigação de suposta prática de preços abusivos. Isso eu vi nas notícias, mas eu nem posso adentrar sobre isso porque eu não pude acompanhar como esse tema foi tratado, mas talvez os nossos debatedores possam complementar essa minha visão. O que resta para nós, então, aqui tratar, né? Dessa vedação de aumento arbitrário de lucros. Tratar sobre uma perspectiva mais do direito do consumidor, que é justamente o meu trabalho na Secretaria Nacional do Consumidor. E passando para uma análise sobre essas lentes do direito do consumidor brasileiro, em primeiro lugar, é importante esclarecer que há diversas acepções com base na própria legislação e na interpretação doutrinária do Código de Defesa do Consumidor. No que diz respeito especificamente à abusividade no reajuste de preço de produtos e serviços e a respectiva configuração da prática abusiva, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, como eu disse para vocês, temos um tipo específico no artigo 39, no inciso 10º do Código de Defesa do Consumidor, né? Que vai tratar especificamente da elevação de preços. Eu entendo que o artigo 39 do CDC, como toda e qualquer norma infraconstitucional, deve ser interpretado à luz da Constituição Federal de 88. Tá? Então, nesse sentido, haveria no mínimo duas premissas, a meu ver, inafastáveis, que estão dentro do contexto constitucional. Primeiro, nós temos sempre que ter esse olhar vinculado à livre iniciativa, à valorização do trabalho humano, como um dos fundamentos da República Federativa Brasileira, base da Constituição. Além disso, temos o artigo 170, que vai reafirmar que a regra geral de livre mercado, que está lá estabelecida no artigo 1º, né, ela tem o parâmetro, né, ela parametriza os meios constitucionais para limitar o abuso dessa liberdade de iniciativa. Então, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, baseado muito nos fundamentos constitucionais, né, nós vamos ter várias normas, né, infraconstitucionais que vão estabelecer mecanismos de controle para justamente evitar essas hipóteses de abuso de liberdade de iniciativa. E aí nós vamos ter como exemplo o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Sendo a liberdade a regra estabelecida no texto constitucional para o sistema econômico brasileiro, as exceções, elas sempre são avaliadas
permeadas por esse princípio da estrita legalidade e o devido processo legal, certo? Assim, então, a gente tem que ter isso muito bem estabelecido. Pelo menos é assim que eu vejo e é assim que é a orientação dada dentro da Secretaria Nacional do Consumidor. E a gente pode debater isso melhor depois. Nesse sentido, temos também que trazer uma outra reflexão, que eu acho que é um olhar necessário, que nós temos uma lei, que é a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874 do ano passado, que já comemorou um ano, que também vai reforçar esse princípio da livre iniciativa. E por que eu estou dizendo isso? Porque a intervenção do Estado no domínio econômico, ela deve ser mínima e nos casos de abusos, seja no campo antitruste ou no consumerista, né? E devem decorrer do quê? De um devido processo legal, com todos os respectivos diplomas jurídicos aplicáveis, né? Na seara do consumidor, entendemos também que passa a ser essencial essa interpretação mais detalhada de termos jurídicos que são indeterminados, né, e muito abertos. Por exemplo, o que é justa causa? O que é aumento arbitrário? Né? O que é justa causa e aumento arbitrário, professores? Depois eu quero ouvir de vocês. É importante nós pensarmos também que a doutrina, tanto a doutrina quanto a jurisprudência consumerista, elas vão estruturar a análise sobre pressupostos que são distintos do antitruste, né? Você tem o foco a um elemento também da deslealdade na relação entre fornecedor e consumidor. Se vocês forem ler os tratados consumeristas tradicionais, vocês verão que é muito explorado os conceitos de desvantagem exagerada, desequilíbrio significativo, que não deixam de ser termos muito abertos, né? E óbvio, vamos fazer agora o recorte para esse ano, 2020, né? Nós tivemos uma mudança muito grande, né? E tratar de abusividade dos preços em uma situação de pandemia mundial por conta do coronavírus nos traz também uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade de que essa análise ela deve ser técnica. É por isso que nós produzimos, e aí até foi um trabalho que eu fiz como diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, inclusive, é que teve uma repercussão grande dentro do Ministério da Justiça, que foi a nota técnica sobre o assunto, motivada, obviamente, pelo aumento dos valores de álcool em gel, de luvas, de máscaras, né? Então, nós produzimos uma nota técnica que foi feita, inclusive, com o Ministério da Economia, com a Secretaria de Acompanhamento Econômico. Foi a época, o secretário era o professor César Matos, com quem eu mantenho uma ótima relação e é um especialista em defesa da concorrência, foi conselheiro do CAD. E dentro dessa nota técnica, inclusive, a motivação foi justamente mostrar que houve uma corrida realmente de consumidores aos supermercados, às farmácias. E naquele momento, que era um momento ainda de muita incerteza, não que não estejamos ainda com muitas incertezas, mas aquele primeiro momento, o que as pessoas começaram a fazer, os consumidores? Estocar alimento, estocar remédio, produtos, né, que poderiam prevenir a infecção do novo coronavírus. Tudo que era dito que era bom para prevenir, as pessoas saíram comprando, né? E esse movimento provocou um aumento muito forte da demanda, né? Sem que as empresas estivessem preparadas para ofertar o suficiente. O que isso causa naturalmente? Teoria econômica, aumento de preços de diversos produtos, né? No salto de oferta e demanda, você tem aumento do preço. Diante de casos concretos, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor avaliou que era óbvio, que era esperado que no momento de crise, ou seja, como o momento de pandemia pode ser considerado um momento de crise, né? Nós tínhamos realmente como efeito um aumento abrupto da demanda que justificava o aumento de preços. E isso, óbvio, foi em função de uma insegurança também dos consumidores acerca da continuidade do abastecimento dos produtos. O que isso gerou consequentemente? Uma diminuição da oferta de produtos, né? Causada pela parada também nas linhas produtivas e medidas de isolamento social. E com a soma desses efeitos, né, a busca por produtos que não tinham tanta demanda, ao mesmo tempo, a parada das linhas de produção. Nós tivemos o aumento abrupto de demanda, a diminuição da oferta. Isso impacta onde? No preço do produto. E eram produtos que, naquele momento, foram considerados como essenciais, né? Ou seja, nós não negamos, do ponto de vista técnico, dentro da Secretaria Nacional do Consumidor, que momentos de crise abrem espaço para comportamentos abusivos e de oportunismo de agentes econômicos que acabam vendo ali uma possibilidade de ganho fácil no momento de instabilidade econômica e social. Mas como definir parâmetros de licitude ou ilicitude na obtenção desses lucros?
essa sim era a nossa tarefa, né? Que não é simples, muito menos trivial, mas nós tínhamos que fazer realmente, criar parâmetros, que foi o que nós fizemos nessa nota técnica, para que todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor tivesse algum guia, né, para tentar analisar esses casos na ponta, porque a nossa atuação como Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor é uma atuação federal. Os temas que nós vamos tratar são temas que afetam o país ou várias regiões do país. Questões que são isoladas de municípios e estados, as competências dos PROCONs estão garantidas, né, dos próprios ministérios públicos também, e ninguém tinha parâmetro para analisar o que era abusivo ou não. Então, nós tentamos trazer mais segurança jurídica com esse guia, né, de análise de preços abusivos. E no que diz respeito especificamente aos preços abusivos em uma situação de pandemia, né, a análise de abusividade de aumentos incidentes sobre produtos e serviços, nós deixamos muito claro nessa nota técnica que deveria examinar, então, todos deveriam examinar a cadeia de fornecimento dos produtos e serviços, né, analisando planilhas de custos referentes ao período anterior ao aumento, né, que esse exame era necessário para a identificação de quais foram as causas que deixaram o fornecedor sem escolha ou que eventualmente motivaram elevar o preço do produto ou do serviço em questão. Também deixamos muito claro que era importante observar a presença ou a ausência, né, de concorrência, porque temos mercados que são muito competitivos e há uma impossibilidade lógica de elevação de preços a patamares que são muito acima dos custos marginais, né? Que seria uma outra forma de denominarmos aí o aumento expressivo de preço. Da mesma forma, eu acho que é importante que deixa claro que a intenção nossa do guia nunca foi interferir em atividades locais, mas sempre trazer um parâmetro de segurança. Porque no momento de crise, o que nós vimos? Vocês devem ter acompanhado notícias. Em algumas situações, pessoas, né, que atuavam pela defesa do consumidor fechando estabelecimentos. Com base no quê? Com base no preço de prateleira. O preço de prateleira não quer dizer nada. Né? Assim, diante desse contexto todo em que você tem a cadeia produtiva com efeitos deletérios por conta de fechamento de aeroportos, fechamento das fábricas e o aumento da demanda, é natural que os preços sejam elevados, né? Então, tínhamos que agir com responsabilidade diante daquele momento. E também eu acho que é importante a gente lembrar que temos uma interpretação que deve ser aplicada pelos operadores de direito decorrente da LINDB, né? Os artigos 20 e 21 do decreto 4.657, sobre as decisões em processos administrativos. Por quê? Porque ele estabelece que as decisões administrativas não devem ser decididas com base em valores jurídicos abstratos, né? Ou seja, sem considerar as consequências práticas da decisão. Então, a base nossa também para a criação desses critérios também teve a intenção de melhorar o fato de que nós reconhecemos que temos valores jurídicos abstratos e que isso poderia gerar realmente decisões muito díspares e que causassem mais externalidades negativas do que positivas para o consumidor. Então, na prática, o que o DPDC fez foi identificar o produto, né, para verificar a abusividade, as empresas que atuavam concorrencialmente, a cadeia produtiva, a matéria-prima do produto, e aí então nós exploramos a racionalidade econômica no aumento de preços, fazendo uma análise dos dispositivos legais aplicáveis e buscando uma explicação da fundamentação econômica, obviamente com essa base constitucional que eu já expliquei, mas especificamente, né, respeitando esses valores da ordem econômica. E foi por essa razão, então, né, que juntamente com a SEAI, que é vinculada ao Ministério da Economia, essa nota técnica 08 de 2020, que contém o guia para análise de preços abusivos, ela foi tão ventilada, né? Porque foi um tema que surgiu já no início da pandemia e nós recebemos diversas denúncias sobre supostos preços abusivos em produtos relacionados com o combate ao coronavírus. Depois vieram os outros produtos, mais recentemente vocês viram que agora a análise se voltou para produtos da cesta básica, materiais de construção. Então, nós precisamos fazer uma análise cuidadosa do ponto de vista jurídico-econômico, né, sempre levar em consideração os possíveis choques de oferta e de demanda que alteram de maneira inesperada esse equilíbrio do mercado e, obviamente, a análise ela é caso a caso, né? E essa análise ela precisa ser feita
caso a caso. Eu posso seguir aqui, professores e organizadores, até seguindo, né, falar um pouco mais do comportamento dos agentes econômicos e dos casos que nós analisamos, mas eu quero ouvir os debatedores também. Eu não quero, justo eu, né, não quero fazer o monopólio da palavra. Então, talvez seja o caso de eu parar agora um pouco e deixá-los e ouvi-los, porque eu também quero ouvir todos os professores especialistas que estão aqui na sala, mas não sem antes agradecer a oportunidade de, mais uma vez, né, é uma responsabilidade estar sentado na cadeira que eu estou, no momento em que eu estou. É um trabalho extremamente técnico que nós estamos fazendo. É triste até quando nós vemos que distorce um pouco a atividade da Senacom, porque, na verdade, eu acredito que nunca fomos tão técnicos e tão responsáveis, em razão até da responsabilidade que o momento nos impõe. Não queremos, de forma alguma, né, eliminar a concorrência no mercado, pelo contrário, né, eu sou a pessoa mais pró-concorrência que alguém poderia encontrar, talvez, dentro da Secretaria Nacional do Consumidor. E obviamente, esse espaço um espaço propício para a divulgação do nosso trabalho, não deixa de ser uma prestação de contas para a sociedade. Então, queria agradecer imensamente a oportunidade de poder estar aqui compartilhando com vocês as atividades e a visão da Senacom de 2020 diante dessa grande dificuldade, dos grandes desafios que o coronavírus nos impõe aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora Juliana, a maior especialista aqui é a senhora, que transita na concorrência, no consumidor, na defesa comercial e que tem toda a propriedade para tratar desses temas. E é interessante essa dinâmica de abrir a palavra para o Marcos, para que faça seus comentários, essa visão econômica, depois o Rodrigo Zingales, e na sequência voltamos à senhora. Mas eu gostaria de registrar, a senhora mencionou a doutora Flávia Lira acompanhando, e estamos com uma audiência muito bem qualificada aqui. Então, também o Dr. Roberto Pfeiffer, professor Roberto Pfeiffer, que foi diretor executivo do PROCON de São Paulo e conselheiro do CAD. No COJUR também temos que registrar, temos como membro o Dr. Armando Rovai, que foi secretário nacional do consumidor, já ocupou o cargo que a doutora Juliana ocupa hoje. Então, é muito bom reunir todas essas pessoas aqui. Muito bem. Doutor Marcos Lima, gostaríamos de ouvi-lo, segundo mesmo disse a nossa palestrante. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Italcam por fazer parte dessa mesa. É um assunto que acho que todos nós que militamos na área de concorrência temos discutido também, porque é o assunto, acho que tem surgido e tem muito durante a pandemia, desde o início da pandemia, e agora, no momento mais avançado, se diversificou um pouco, como a doutora Juliana falou, indo para insumos de material de construção, indo para produtos da cesta básica. Então, a gente tem uma discussão numa gama grande de produtos, e aí volta um tema que eu vejo desde que eu entrei na SEAE ali em 2000, 2001, eu fiquei na SEAE de 2000 até 2007, e o que a gente mais tinha na SEAE era denúncias de preço abusivo. Quer dizer, por conta da Lei 8884 tipificar o abuso na precificação como uma conduta anticompetitiva, a gente recebia quase semanalmente uma série de denúncias sem nenhuma, maioria sem muita fundamentação, de preços abusivos, a ponto da gente ter preparado, eu me lembro de ter preparado uma resposta padrão para esse tipo de denúncia que vinha sem qualquer fundamentação, só dizendo que estava na Lei 8884 e que o preço que ele estava pagando pelo produto tinha aumentado muito. A gente tem uma resposta padrão para lidar com esse tipo de denúncia, para informar ao denunciante que, olha, a gente precisa entender o porquê que aconteceu, existem questões, como a doutora Juliana falou muito bem aqui, a gente tem que ver a questão se não há nenhum choque de oferta, se não há nenhum choque de demanda, a gente tem que entender como é que é a formação de preço nesse tipo de mercado. Existem produtos que a gente sabe que tem o preço balizado pelo preço internacional, então a gente tem que ver se não houve, no fundo, uma alteração não do preço no país, mas do preço mundial do produto, e isso acabou seguindo. Tem que olhar como
doutor Juliano também falou e está na nota da Senacom, juntamente com a SEAI, temos que olhar para a cadeia, o que aconteceu com os custos, como é que isso está, qual foi a causa efetivamente que gerou esse aumento de preço. Acho que essa investigação é fundamental e eu entendo sim que ela deve ser o mais técnica possível, porque se ela não for técnica, o risco de ser tomada uma atitude e de ser cometido um erro nesse tipo de avaliação é muito grande, né? Porque existe é muito tentador, né? O discurso é muito... quando você vê um grande aumento de preços, você tem logo uma tendência de ter esse olhar de, olha, isso é injusto, como um preço pode aumentar em 40%, em 30% de uma hora para outra. E você não pode, de forma alguma, se balizar seu comportamento, ainda mais quem está no papel da autoridade, como a doutora Juliana, nesse tipo de análise. Tem que ser muito técnica, sim, porque por mais que a gente saiba que o CAD não... historicamente acaba por sempre tentar verificar se há alguma conduta que explique esse aumento abusivo de preços. A gente vê em outros países alguma adoção de sanções em função de preço abusivo, que para nós que militamos na área da concorrência parece algumas atrocidades a gente chegou a ver adotadas em outros países, no sentido de eu estou olhando e o preço aumentou mais do que a inflação, muito mais do que a inflação, ou aumentou muito mais do que o insumo tal. Então, nesse sentido que eu acho que a discussão tem que ser técnica, e a nota da Senacom com a SEAI realmente foi muito esclarecedora nesse sentido, e acho que é uma pena que no passado DPDC e DPDE não tivessem conversado mais. Talvez hoje a gente tivesse já um arcabouço mais bem estabelecidos, em que tanto a área de concorrência quanto a área de consumidor pudessem conversar um pouco mais na análise desse tema. Nesse sentido, eu tenho uma pergunta, que é a seguinte. Uma vez que a gente tem não tem o preço abusivo como uma infração à ordem econômica, a gente tem até o aumento de lucros no caput, etc., mas a gente não tem mais o preço abusivo como infração à ordem econômica. Eu queria entender se, na sua opinião, não existe uma contradição quando a gente, do ponto de vista do consumidor, eu não estou falando do ponto de vista legal, estou falando mais do ponto de vista prático e talvez até econômico, que para a gente ver aqui se não tem uma certa contradição ao a gente analisar uma coisa que não é uma infração à ordem econômica, a gente tentar punir como preço abusivo sob a ótica do consumidor. Porque eu entendo que, uma vez que a gente vá para uma análise mais técnica, a gente acaba convergindo um pouco entre as análises, tanto pela esfera da concorrência quanto pela esfera do consumidor. Então, eu acho que talvez a gente pudesse convergir nesses dois tipos de análise, por mais que eu saiba que, do ponto de vista do consumidor, a gente tem uma abordagem um pouco diferente. Muito bem. Doutora Juliana, já passamos a palavra ou quer ouvir primeiro o doutor Rodrigo Zingares? Eu já anotei. Se quiser passar para o doutor Rodrigo, daí eu já faço a batina. Tá ótimo. Então, eu vou passar... Já está acostumada, né? Então, eu vou passar para o Rodrigo. Mas antes, Rodrigo, veja que interessante. Tanto a doutora Juliana quanto o doutor Marcos, eles, nas suas exposições, eles deixaram bem claro essa relação que existe entre concorrência e consumo. E por anos, né, ou décadas, quem sabe, e nós que atuamos na área, a gente sabe, sempre existiu um certo receio, falar, não, concorrência é uma coisa, consumidor é outra coisa. Sendo que, no final, o objetivo muitas vezes acaba sendo o mesmo, os assuntos se convergem. E o trabalho que foi feito nesse período da pandemia, né, com o CAD, com a Senacom e com a SEAI, então o Ministério da Economia, uma autarquia e uma secretaria do Ministério da Justiça, eu acho que deixou bem clara essa relação e a importância do diálogo constante entre as autoridades. Passo a palavra ao Dr. Rodrigo Zingares.
Obrigado, professor Vicente. Obrigado, professora Juliana. Obrigado, Italcam, pela oportunidade. Basicamente, a minha intervenção é uma intervenção com algumas provocações, como de praxe costumo fazer aí nos nossos debates e seminários. Em primeiro lugar, eu acho que quando eu costumo ministrar aulas para graduandos ou pós-graduandos, e a gente trabalha com, hoje, artigo 36 da Lei de Defesa da Concorrência, tem um incisozinho, que são os possíveis efeitos de infração à ordem econômica, que é aumento arbitrário de lucros. E quando eu tenho que explicar o que é aumento arbitrário de lucros, eu, durante quase 2 décadas, eu nunca soube explicar o que seria um aumento arbitrário de lucros, porque, para mim, não faz sentido ter na nossa legislação e tampouco na nossa Constituição, porque isso decorre da nossa Constituição, um aumento arbitrário de lucros em uma Constituição que tem como princípio a livre iniciativa e a livre concorrência. Isso por quê? Porque, se a gente pensar do ponto de vista da empresa, a empresa ela tem como principal objetivo o lucro. E, mais do que isso, a sua atividade econômica ela vai querer ter o maior lucro possível. E, para evitar ter o maior lucro possível, como contrapartida, eu preciso ter um mercado livre, eu preciso ter um mercado aberto, eu preciso ter um mercado competitivo, com concorrência. E aí a gente entra naquela ideia da teoria econômica do mercado competitivo, onde o preço deveria ser muito próximo, a professora Juliana mencionou, ao custo marginal. E que a gente sabe, infelizmente, Adam Smith estava errado, porque ele deixou de considerar, na minha visão, o lado humano da coisa, que o homem sempre procura criar os seus arranjos e fazer os seus arranjos, e o homem empresário e o homem sociedade, para tirar vantagens das situações, que, na realidade, esse mercado de competição perfeita, ele é uma utopia, na minha modesta opinião, onde a gente vai ter grupos econômicos, onde a gente vai ter empresários com maior poder de mercado. E aí eu prefiro usar o termo poder de mercado ao invés de poder econômico, utilizando, parafraseando a professora Juliana, que é poder econômico é um termo aberto, um termo abstrato. Poder de mercado a gente consegue definir, a teoria econômica já traz o que é o poder de mercado. E aí, nesse ponto de vista, e aí já fazendo esse link defesa da concorrência e defesa do consumidor, e entrando na nota técnica 8, que eu acho que tanto a Senacom quanto a ACEAI foram muito felizes em sua análise, muito felizes nas suas colocações para destrinchar e tentar criar ou tentar trazer objetividade na análise do conceito preço abusivo. É bem interessante as conclusões aqui trazidas, que diz, primeiro, eu preciso entender, identificar o produto. Do que se trata o produto? Qual o produto? É um produto bem essencial? É um produto de segunda ordem, de segunda necessidade, etc. Por quê? Porque, realmente, se eu estou falando de um bem essencial, de repente eu preciso de uma regulação, eu preciso de uma intervenção maior. Pelo menos é essa a interpretação que eu tenho dessa primeira conclusão trazida na nota técnica. A segunda eu preciso entender e conhecer um pouco a estrutura do mercado. Quem são as empresas? Quais são? E aí a nota técnica traz como empresas que atuam concorrencialmente nesse mercado, e aí eu faço o contraponto. Na realidade, eu preciso entender se essas empresas têm poder de mercado, e poder de mercado para impor preços abusivos. Por quê? Porque se elas não tiverem poder de mercado, não faz sentido eu ter uma conduta, seja da natureza de infração à ordem econômica concorrencial, seja até do ponto de vista do consumidor. Exatamente porque, se a gente está no mercado livre, no mercado competitivo, e a gente tem alguns segmentos com mercado livre e competitivo, o consumidor ele não está obrigado a pagar aquele preço por aquele determinado produto. Por quê? Porque tem um outro agente que pode estar vendendo a um preço mais baixo. E aí, já fazendo de novo um link, que
eu questiono muito, então, as ações de PROCONs nas esferas municipais e estaduais, quando vão até um agente, para autuar por preço abusivo, sem fazer essa análise de quem são os competidores desse agente. O consumidor teria condições de sair desse estabelecimento, ir para o outro, pagar um preço mais baixo? O terceiro ponto, e aí eu quero chamar muito a atenção, porque, eventualmente, pensando em bens de consumo, pensando no mercado da ponta final da cadeia, que é estabelecimento consumidor final, é muito raro e difícil a gente encontrar estabelecimentos com grande poder de mercado. Agora, se a gente vai subindo ao longo da cadeia, a gente vai começar a ver agentes que são fornecedores dos insumos, fornecedores do produto final, que é revendido ao consumidor, aí sim, com poder de mercado e com posição dominante do ponto de vista concorrencial. E aí, quando a gente fala isso, o que a gente quer interpretar? Que muitas vezes o estabelecimento que está na ponta final da cadeia, ele acaba ficando de mãos atadas. Por quê? Porque se o seu fornecedor de cima aumenta o preço, ele não tem o que fazer. Ou ele compra por aquele preço majorado, ou ele não vai vender o produto. E aí, eu acho, de novo, repito, acho que foi muito feliz a Senacom e a SEAI ao colocar isso na sua nota técnica. Eu preciso entender toda a cadeia produtiva para saber como está estabelecida essa cadeia. E aí, qual o grau de relevância, e mais do que de relevância, de dependência do estabelecimento da ponta final com os seus fornecedores. É também importante entender, e aí naquela ideia de esse aumento de abusivo foi um choque ou foi algo mais perene, entender as notas fiscais de compra. E não só a nota fiscal de compra daquele período, a nota fiscal de compra de 90 dias. E aí, para finalizar, entender qual foi a racionalidade daquele aumento de preços. Isso tudo está na nota técnica da SEAI e da Senacom, muito bem posto. E aí, o que me chama a atenção? Me chama a atenção, na hora que eu consulto o novo pai dos burros, Google, e coloco preços abusivos. E aí eu começo a colocar preços abusivos PROCON ou PROCONs. E aí me aparecem uma série de matérias e uma série de notícias. PROCON autua 183 farmácias. PROCON autua 150 postos de gasolina. PROCON autua 7 supermercados. PROCON autua não sei mais quantas lojas de consumo, de bens de consumo, etc, etc. E aí me chama a atenção assim, por que os PROCONs estão autuando essas lojas? Por que os PROCONs estão autuando esses estabelecimentos? E aí eu não quero generalizar, mas eu tenho PROCONs que são mais, digamos, responsáveis nessas autuações, no sentido de não autuar por autuar, entender um pouco mais, usar esses 5 itens do roteiro SEAI e Senacom, e tem outros PROCONs que fazem essas autuações sem qualquer fundamento técnico para tanto. E aí, a minha primeira provocação, professora Juliana, e aí chamando a atenção, por exemplo, nas autuações de postos de combustíveis. Se eu pegar em uma cidade, em um município, eu tenho ali uma série de postos de combustíveis onde estão concorrendo uns com os outros. Aí eu olho que um preço que na semana passada era 3, por exemplo, para a gasolina, e da semana seguinte passou a 3,20. Nossa, ele aumentou 8% o preço. Ou, passou para 3,40. Ele aumentou 13%. A pergunta é o seguinte, será que esse aumento de 40 centavos ou de 13% é suficiente para configurar uma posição abusiva ou um aumento abusivo de preços? Pela nota técnica, claramente que não. Mas aí o que acontece? Vai um PROCON e entende que um aumento de 40 centavos é abusivo de uma semana para outra. E aí faz a autuação. E aí o que acontece?
como esses postos, essas farmácias, esses supermercados conseguem definir as suas estratégias de preço, se a Senacom faz uma análise técnica, orientativa, descritiva e já dando os elementos concretos de como analisar o preço abusivo, se eu tenho um determinado PROCON que não segue essa nota técnica, que não segue essas diretrizes, como o empresário vai agir dessa forma? Como o empresário pode ter uma segurança jurídica na sua atuação de precificação? E mais, os próprios consumidores, porque os consumidores podem entender que 40 centavos de aumento para o combustível é abusivo, faz a denúncia para o PROCON e o PROCON não vai fazer a autuação, porque vai eventualmente seguir o roteiro da Senacom. Então, como dentro de uma política nacional de defesa do consumidor, criar, digamos, um roteiro para que tenhamos a isonomia, tratamento igual para os iguais. Então, acho que essa é a minha maior provocação para a professora Juliana. E obrigado aí pelo tempo. Doutor Rodrigo Zingales, antes de passar a palavra à doutora Juliana, já que o senhor falou de preços, PROCONs, postos de gasolina, eu vou aproveitar e fazer uma questão que veio da audiência do Dr. Vitor Sabag. E ele pergunta, primeiramente, gostaria de parabenizar a Italcam pelo excelente webinar. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Juliana. O que a Senacom pode fazer quando há falta de uniformidade no entendimento e na aplicação do CDC pelos PROCONs municipais? Um exemplo é as faixas de preços e impostos de combustível. A diferença de entendimento dos órgãos municipais causa enorme insegurança aos revendedores, dada a subjetividade da questão de preços ostensivo, claro e preciso. Então, veja que a pergunta do Dr. Zingales conversa também com essa pergunta do Dr. Vitor Sabag. Professora Juliana, eu teria perguntas, mas não vou fazer. Não tem problema. Bom, queria agradecer as observações e as perguntas do Dr. Sabag, Dr. Marcos, Rodrigo, Dr. Rodrigo também. Fiz aqui várias observações para poder responder. Com certeza, essa última conversa muito, né, com o que foi colocado pelo Rodrigo, especificamente essa questão da falta de uniformidade, de harmonização, é um desafio. Eu acho que nós temos um problema que é base e um problema objetivo prático, né? Problema base, para nós que estamos aqui, realmente falta, do ponto de vista dos operadores do direito, uma base de regulação econômica e de direito econômico na nossa formação, né? Eu não tive, eu falo, tudo que eu faço na prática, eu não tive. Eu sequer tive aula sobre o Código de Defesa do Consumidor. Isso não era obrigatório, né? O CDC era uma novidade ainda. É horrível pensar assim, né? Por 30 anos era uma novidade, como assim? Aí as pessoas começam a fazer cálculo e falam, puxa, essa secretária não é tão nova assim como eu imaginava. Mas não tinha, né? Eu não tive aula sobre o CDC, eu não tive aula de direito antitruste, eu não tive aula de teoria de regulação econômica, comércio internacional também não. Então, tudo que eu dou aula, eu falo para os meus alunos, eu não tive na graduação. Né? Doutora Juliana, me permita só interrompê-la. Claro. Comemoramos 10 anos do seu doutorado neste mês. Pois é, eu não quero lembrar isso. Com registros e tudo mais, né? Com as pessoas falando assim, nossa, como a sua filha parece você. Eu falei, poxa, eu precisava de uma foto minha 10 anos mais nova para chegar a essa conclusão. Não é possível, né? Exatamente, professor, bons tempos, né? Mas o que eu queria colocar? Por que eu estou falando dessa questão de base? Porque o que eu acho que acontece muitas vezes é realmente não ter essa visão do que acontece de fato no mercado para você ter a evolução desses preços, a identificação desses preços na ponta, né? O que gera algumas medidas que nós entendemos como, obviamente, incorretas do ponto de vista, até com a base constitucional que nós temos, né, que prega livre iniciativa e livre concorrência, de fazer uma intervenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque ainda hoje, e aqui eu quero fazer outra menção, eu recebi aqui no meu WhatsApp, também tem a representante do PROCON
de Porto Alegre, a Fernanda, que também é super técnica aqui assistindo, queria agradecer a audiência dos PROCONs. Temos mais de 900, mas a grande maioria é técnico. O problema é que vai para a mídia justamente qual? Né? Vai para a mídia justamente aqueles que têm essa, digamos, eu quero tomar muito cuidado com qualquer adjetivo que eu use, mas que tenha qualquer atuação, né, que nos pareça um pouco mais agressiva ou injustificada. Justamente no momento em que nós temos o momento que é de crise. O começo da pandemia foi um momento que todos estavam com os nervos à flor da pele, né, por várias razões. Produtos que não eram tidos como essenciais passaram a ser essenciais. Ou álcool em gel era essencial? Não era essencial, e todo mundo saiu para comprar álcool em gel. E veja como uma medida muito objetiva fez toda a diferença. Uma medida simples, regulatória, fez toda a diferença sem você fazer intervenção no mercado. Qual foi? Quando nós começamos a mapear a cadeia, e nós temos uma interlocução muito grande com as outras agências reguladoras, né? Conversando com a Anvisa, nós vimos que era possível flexibilizar as regras para a produção de álcool em gel. A Anvisa flexibilizou, rapidamente o mercado se ajustou. Rapidamente. Você encontra álcool em gel em qualquer lugar hoje, né? Então, o que uma medida tão simples, né? Você elimina uma barreira, que é uma barreira regulatória, não deixa de ser. Isso facilita para o empreendedor, né? Para a iniciativa privada, a produção. E rapidamente o mercado se autoajustou sem qualquer intervenção de... Porque, a princípio, vem sempre aquelas ideias mais populistas que nós já vimos nos anos 80 que não funcionam, né? Vamos tabelar o preço. Errado. A Argentina fez isso. O que aconteceu? Não encontra o produto na prateleira. Né? Então, temos que tomar muito cuidado com essas medidas abruptas que parecem simpáticas e fáceis, né? Porque causa desabastecimento. Nós temos um histórico, dados empíricos, né? De um passado não muito distante. Quem aqui passou um período nos anos 80 sabe bem do que estamos falando, né? O que era a dificuldade de encontrar alguns produtos nas prateleiras justamente por conta de tabelamento. Mas reacendeu, inclusive, essas ideias, né? Então, vamos tabelar, vamos limitar e tal. E aí você tem que trabalhar dentro da Senacom. As pessoas conhecem pouco as atividades da Senacom. Nós temos, dentro do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, 3 coordenações gerais. Uma coordenação que é a coordenação de estudos e monitoramento de mercado. A outra que é a de sanções técnicas, tá? Que aplica sanções administrativas, abre processos administrativos sancionatórios. E uma terceira que faz... que trabalha com o sistema integrado, né, de defesa do consumidor. Os PROCONs todos têm dados e registros que trazem para nós um retrato dos serviços e produtos que mais têm reclamações. Então, a gente tem uma fotografia das reclamações na ponta dos consumidores e, ao mesmo tempo, nós temos o consumidor.gov.br, que é a plataforma oficial do governo federal, também como um mecanismo de autocomposição dos conflitos, né? Eu sempre faço essa divulgação porque meus últimos problemas como consumidora, não como secretária nacional, mas como consumidora, eu resolvi no Gov. Eu não resolvi no SAC. Aliás, o SAC me deixou pendurada horas e horas, né? Não à toa, nós tivemos uma reclamação sistêmica em vários setores de mais de 60%. E até eu vi um recorte que foi feito no Rio Grande do Sul, 97% de aumento, né, de reclamações só na parte de telefonia no Rio Grande do Sul. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, de fato, a Coordenação Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado, ela vai fazer primeiro essa avaliação para depois ver se ela precisa encaminhar para sanções. Para daí abrir um processo administrativo e avançar. Caso contrário, o que ela faz? Não é só que ela faz, ela segue aquele roteiro e fala, não tem preço abusivo, acabou. Não, ela vai avaliar todo o mercado e vai sugerir, olha, essa barreira regulatória aqui, se você tirar, pode melhorar a competitividade e gerar o bem-estar social que o consumidor precisa. Ela traz as sugestões que às vezes não estão dentro das nossas competências. Inclusive, até para pegar os exemplos que foram dados aqui, eu achei que foi muito bom, porque foi muito complementar tudo que foi dito, casos, né, específicos, né? Teve um PROCON que sugeriu o tabelamento de preços ou fixação de um cap para a comercialização de gás. Vejam, isso é uma infração do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor? Não, mas vocês que conhecem bem o direito concorrencial sabem que é uma infração do direito antitruste. Então, nós fizemos a análise, nós apontamos quais eram os efeitos que nós víamos que eram negativos para o consumidor, inclusive o potencial risco de desabastecimento, e encaminhamos o processo para onde? Para o CAD.
para a autoridade competente e também para a SEAI, né, do ponto de vista da análise de advocacy, né? Então, dentro da Coordenação Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado, quando nós vamos fazer qualquer tipo de notificação, isso gera muito mídia, porque tudo que tem a ver com o consumidor gera muita mídia, né? Por isso que eu não imaginava o tamanho da exposição, né? Eu já até brinquei que eu posso ser candidata lá em Marília, na minha cidade natal, porque eu virei uma pessoa da mídia. Aí eu vou fazer um comentário, assim, como consumidor e tiete da competência feminina, se o professor Vicente me permite. Eu acho, Juliana, assim, que você trouxe um orgulho nacional, porque, de fato, é uma cadeira que dá ampla visibilidade, né? O volume de entrevista que você deu, as demandas, acho que essa função nunca foi tão demandada, coincidiu, como você comentou no início da sua fala, está sentada nesse momento, né? Mas, assim, ter uma mulher defendendo essa cadeira, aí eu vou só fechar o parêntese da minha tietagem aqui, desculpa interromper, mas realmente... Imagina, fico honrada com o comentário. Olha as palmas masculinas aí também. E com muito mérito, e com muito mérito. Não é, Rodrigo? Obrigada. E com muito mérito. É, porque ela teve realmente uma grande visibilidade imensa na mídia em função dessa questão e uma representação tão bela da competência feminina que nos orgulha. Vou fechar por aqui. Puxa, fiquei lisonjadíssima. Muito obrigada, Adriana, pelos comentários e os colegas também aqui que foram super generosos. Realmente, essa foi uma parte que ninguém me contou que aconteceria. Ninguém me contou que ia ter o coronavírus. As surpresas do cargo, né? Mas você estava lá. Exato, exato. Mas eu vou dizer uma coisa, como é importante você fazer um trabalho sério e técnico, né? Em todas as minhas entrevistas, falaram, você estava tão tranquilo. Eu falei assim, eu estava, porque eu simplesmente fiz o meu trabalho. Então, assim, não teve nada que aconteceu fora daquilo que realmente eu acreditava ou que tenha sido feito sem ser realmente algo motivado por questões técnicas, né? E nisso eu também tenho que trazer a minha equipe comigo, porque não é um trabalho de, né, uma mulher só, é o trabalho de uma grande equipe, muito alinhada, muito competente. Eu digo que esse preconceito, né, que tem às vezes com pessoas que vêm do setor público também tem que ser desmistificado. A minha equipe, no começo da pandemia, trabalhou de madrugada, final de semana, feriado. Se vocês forem ver o horário da assinatura das notas técnicas, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Tem nota técnica que está na 1 da manhã, 2h30 da manhã, porque nós tínhamos que tratar de diversos temas ao mesmo tempo para minimizar justamente aquilo que nós não queríamos, que era uma crise mais sistêmica, e queríamos aliviar também uma potencial atividade que gerasse mais insegurança jurídica e um processo de judicialização, né? Por isso até fizemos uma política pública arrojada, né, de ingresso de boa parte, o consumidor.gov.br, na minha gestão, dobrou o número de fornecedores. Foi um trabalho de fôlego da minha equipe para conseguir absorver isso e absolutamente necessário diante do colapso do sistema de atendimento ao cliente. Porque boa parte do sistema de atendimento ao cliente era vinculado a call centers, e os call centers foram fechados por medidas sanitárias. As pessoas não podiam ficar naquelas baias, uma do lado da outra, atendendo. E aí você começa a entender também como é que funciona esse sistema, né? Porque o call center, ele é contratado para várias empresas ao mesmo tempo, né? E as empresas também tinham que ter o período de ajuste, porque ninguém estava esperando uma demanda tão grande. Então, vejam, eram vários temas ao mesmo tempo, né? E todo um cuidado técnico que realmente foi levado, muito diálogo, que isso me surpreendeu muito. As agências reguladoras disseram que nunca tiveram um diálogo tão profícuo e tão intenso com a Secretaria Nacional do Consumidor. Isso, para mim, é motivo de alegria, né? Porque, da mesma forma que eu falo muito para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é composto por todos esses PROCONs municipais e estaduais, mais representantes do Ministério Público do Consumidor, da Defensoria Pública do Consumidor. Nós temos vários representantes e eles têm algumas agendas específicas muito importantes, realmente, para a proteção do consumidor. Mas, como eu disse, todos eles vêm de uma base que eu tive também na minha graduação, né? Que não traz muito essa perspectiva mais holística desses fenômenos todos e da importância de você definir políticas públicas realmente com bases muito calcadas em evidências, né? Bases que tragam o máximo de segurança jurídica possível para a tomada de decisões. Então, isso é muito importante no momento de crise.
E aí, obviamente, é um trabalho também que exige mais, né? Porque é muito mais simples você falar, não, então vamos tabelar preço, vamos fixar, né, um valor ali, do que você fazer toda uma análise de toda a cadeia produtiva para identificar quais são os fatores, para daí endereçar essas questões, às vezes até para autoridades que, no caso do arroz, a primeira reunião que eu fiz foi a primeira reunião que eu me recordo, eu estava junto com o Ministério da Agricultura, também com o Ministério da Economia, com as pessoas, os representantes da Camex. Primeira pergunta que eu fiz, se era possível fazer uma desoneração fiscal na Camex para facilitar, né, a exportação do arroz para o Brasil. Veja, foi a primeira medida que foi adotada também, mas era uma medida que não dependia da Senacom, né? Então, você também entender todos os cenários possíveis que você possa trabalhar para trazer esses benefícios para o consumidor, eu acho que isso também foi um fator diferencial nessa gestão, né? De ter esse olhar. Talvez a minha experiência também em outras áreas tenha facilitado muito também essa minha percepção e o fato de eu achar que era importante dialogar com as autoridades regulatórias. E, obviamente, como foi dito pelo Marcos, nós temos antinomias, né, do ponto de vista jurídico, você ter normas que conflitam com normas. E aí, esse é um outro trabalho que, assim, por mais que tenha uma tentativa da Senacom em minimizar os efeitos de antinomias jurídicas e de trazer mais segurança jurídica, orientações, nós produzimos mais de 48 notas técnicas durante a pandemia até agora, trazendo orientações para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Existe a autonomia, né, de todos esses atores, do Ministério Público, dos PROCONs, em seguir a Senacom ou não, né? Então, o que nós temos feito? Uma articulação, reuniões muito próximas com os líderes, né, dessas instituições, e, ao mesmo tempo, foi criado o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, né? A recriação do Conselho foi justamente para quê? Para harmonizar essas condutas, no momento que nós vimos que isso era absolutamente necessário. É importante nós lembrarmos, por exemplo, que nós temos um passivo judicial de 80 milhões de ações hoje, né, o levantamento do CNJ, sendo que desses 80 milhões, 10% são demandas de consumidor. E que uma ação no juizado especial não sai por menos de R$2.000 para o erário público, né? Então, se nós estamos falando de questões pequenas de consumidor que podem ser resolvidas de outras formas, nós temos que trabalhar outros mecanismos também, né? Ninguém quer aqui eliminar a livre iniciativa, porque ela é boa para o consumidor, né? Onde nós temos mais concorrência é onde nós temos menos reclamação para o consumidor. Eu vou dizer para vocês que eu já ouvi alguns comentários que são tão distorcidos da realidade, falar, os Estados Unidos não precisa de direito do consumidor. Eu falo assim, em qualquer lugar você precisa garantir o direito do consumidor. A única diferença com os Estados Unidos é que você tem tanta concorrência, né, que o próprio fornecedor quer tratar bem o consumidor para ganhar esse consumidor. Eu me recordo que a primeira vez que uma empresa de telefonia me ligou de volta foi lá. Que eu cheguei, caiu a ligação. Eu falei, puxa, igual o Brasil, vou ter que ligar 10 vezes até ser atendida, né? E ter minha reclamação registrada. Não, me ligaram de volta. Eu até levei um susto. Falei assim, nossa, fomos mudando isso, né? Muitas alterações que surgiram foi devido também a essa maior transparência da ação das empresas. E quando eu defendo o consumidor.gov.br é porque lá dentro é um ambiente que você tem o registro de todas as empresas e o atendimento que é dado, né? Então, tem a classificação do consumidor. Isso gera também para a empresa, né, aquele maior dever de mostrar que ela se importa com o consumidor, para depois o índice mostrar que a resolução, o índice de resolubilidade é alto e, ao mesmo tempo, né, isso é um fator positivo para a imagem da própria empresa. Todo ano a Senacom premia, né, os melhores avaliados no ambiente do Gov. Não é utilizado de forma alguma para sancionar, até porque são demandas individuais e, como eu já disse, a Senacom não trabalha em demandas individuais, né? Muito provavelmente alguém que não tenha demanda resolvida no Gov ou vai tentar resolver no PROCON ou vai realmente judicializar dentro do juizado especial civil, né? Mas nós temos um índice de resolução de 80%. Então, veja, se 80% de demandas de consumidor são resolvidas dentro de uma plataforma que não tem sequer a nossa mediação, porque é um ambiente em que tem o fornecedor e o consumidor para autocomposição do conflito, o consumidor tem 10 dias para resolver com o fornecedor, depois ele avalia o fornecedor. Se 80% das demandas já estão resolvidas ali, se nós criarmos outros mecanismos, com certeza a gente vai conseguir também trazer mecanismos mais eficientes para resolver esses conflitos consumeristas, né? Mas são questões que nós estamos trabalhando também onde? Dentro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Ali dentro nós temos representantes de agências reguladoras, dos PROCONs, da sociedade civil, acadêmicos,
o próprio CAD tem assento também como conselheiro. Por quê? Porque um dos temas que estão sendo debatidos, aliás, o professor Vicente foi convidado para ler os relatórios, né, dessa comissão, é a comissão de preços abusivos. Né? Então, uma comissão que tem 3 relatores com posições que não são tão semelhantes, né? Mas que eu acho, pela minha última reunião, que já estão conseguindo identificar pontos de convergência, o que eu achei ótimo. Nós temos ali o relatório do representante dos PROCONs, o relatório do CAD, do Ministério da Economia, e a partir daí nós vamos tentar trabalhar num texto que vai trazer ainda mais segurança jurídica para esse tema do preços abusivos. Até porque nós estamos correndo um risco real de segunda onda de coronavírus, o que significa que outras questões devem surgir nesse momento em razão dessas mudanças também nas cadeias de produção. O caso da cesta básica, quando nós falamos do arroz especificamente, né, eu virei um meme da família, Juliana do Arroz. Mas assim, exatamente, assim, família, né, a gente não escolhe. Mas, enfim, de qualquer forma, o que acontece? Né? Nesse caso, nós vimos que realmente aqueles exportadores tradicionais fizeram uma retenção da produção por conta da situação, do contexto todo de pandemia. Aí não chegava aqui. E o que chegava aqui, por conta do beneficiamento e tudo mais, ficou muito mais caro. E óbvio, a gente pode trabalhar outros mecanismos que já falaram, é só substituir o arroz pela batata. Mas não é algo tão simples assim para você trabalhar, né, como também tentaram no começo, falar, não precisa de álcool em gel, lava a mão com sabonete, né, com água e sabão. Não é dessa forma só que você vai conseguir trabalhar para mudar os hábitos do consumidor, né? Então, isso é um pouco ilusório também achar que é dessa forma que a gente vai conseguir resolver, né? Mas eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque o contexto do coronavírus, na verdade, ele só evidenciou essas antinomias, Marcos. Elas sempre existiram. Elas sempre existiram. O fato é que agora que a gente tem que aplicar a regra, e que a regra parece estar em descompasso, né, com a Constituição Federal, alguém precisa ajustar. Né? E quem geralmente vai... O processo legislativo que nós temos é um processo absolutamente lento e também que depende de uma série de fatores externos que estão além do poder, agora eu estou falando pelo executivo, né? Porque depende muito mais, né, do Congresso Nacional. E eu sempre digo que qualquer proposta nossa que saia da Senacom, sai o desenho de um cavalo bonito, um cavalo desses de Olimpíada, e volta com uma cara de cachorro, sabe assim? Todo mundo coloca a mão, e aí chega um negócio que você fala, meu Deus, e agora? Não, essa norma... Então, a discussão toda, ela é uma discussão que, obviamente, né, vocês sabem como é composto o Congresso Nacional. Né? Então, quem que os brasileiros votam? Será que eles têm a técnica legislativa? Eu não posso nem entrar nesse tema. Mas é um fato que algumas questões que poderiam ser ajustadas até no campo legislativo dependem de um esforço e de uma boa vontade de um grupo que está fora do executivo, né? Então, nós sempre estamos tentando trabalhar para minimizar esses efeitos de um ambiente de insegurança jurídica. O Conselho é uma oportunidade. Então, uma das comissões é a Comissão de Preços Abusivos, né? Estamos avançando, eu acho que isso vai ser ótimo, porque independentemente dos casos que foram abertos, das investigações que estão acontecendo, nós precisamos ter segurança jurídica para esses empreendedores, para esses empresários. Essa queixa de vocês é uma queixa que eu escuto bastante. E sempre que eu digo, olha, nós não fazemos nenhuma espécie de interferência no trabalho dessas atividades municipais e regionais, porque eles têm competências próprias, né? Mas se nós temos um conselho que vai seguir uma linha, né, que deve ser adotada por todo o sistema nacional, isso já causa para todos, né, um ambiente de muito maior segurança. Antes da pandemia, o último evento que eu participei presencial foi um evento no CAD, que era para discutir o ingresso das empresas low cost no Brasil, de empresas aéreas low cost no Brasil. Veja bem como as coisas são. Naquela época, a gente não imaginava que a malha aérea seria reduzida em 94%, né, um mês e meio depois. Mas a maior crítica que eu ouvi do empreendedor, do empresário que veio falar sobre isso, a Flávia Línia estava lá presente, ela é testemunha também, foi que ele disse que o elevado índice de judicialização era um item que desfavorecia o interesse da empresa em começar as atividades no Brasil. E aí, será que a gente não tem mecanismos melhores que esses, né, para afastar o empreendedor, que pode gerar para nós benefícios e mais acesso? Não me parece também que seja algo que não deveria ser trabalhado, né, de diversas formas, diversas frentes. Ali nós estávamos com o CAD, Senacom, ANAC, ou seja,
Temos barreiras regulatórias? Sim. Temos eventuais abusos regulatórios? Sim, que é um tema que hoje a SAI está tratando por conta da Lei da Liberdade Econômica, né? Mas também temos, né, falhas de governo. Então, falhas regulatórias, falhas de mercado, falhas de governo. Temos que olhar todas essas falhas, né? Porque esse é um momento muito importante para nós trabalharmos no Brasil um ambiente que vai ser mais favorável ao empreendedorismo, à inovação, trazendo mais segurança, mas sempre garantindo esses direitos, né? Eu falando como ser secretária nacional do consumidor, obviamente eu quero garantir sempre os direitos dos consumidores, mas fazendo isso de uma forma a garantir para esse consumidor também um nível de ofertas, né? Um ambiente que seja pautado por ofertas, por mais fornecedores, por mais concorrência, porque é isso que vai trazer para nós também mais liberdade para esse consumidor migrar de um fornecedor para outro, dele ter essa competição, né? Ou seja, você ter diferentes preços, porque daí o mercado muito pulverizado é muito difícil de você ter esses abusos, como comentou o Dr. Rodrigo. Então, essa falta de uniformidade, a falta de harmonização é um item que eu espero, agora com as atividades do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, e tenho aqui orgulho de dizer que sou a primeira presidente, né, do Conselho, mas eu espero realmente que fique como um legado para que realmente todos esses atores conversem, que eu acho que faltava um ambiente institucional para isso. Então, agora temos um ambiente institucional para isso, e mais, que a partir dali os trabalhos reflitam nesse maior ambiente de segurança jurídica que nós precisamos ter no nosso país, que é um país, obviamente, com todas as suas particularidades regionais, dimensão continental, diferenças, né, que precisam ser respeitadas, mas o ambiente é favorável a isso. O ambiente de crise é também um ambiente de oportunidade. Agora, eu não sei se eu deixei de responder a alguém. Doutora Juliana, eu tenho mais 2 perguntas. E eu pedirei licença ao Dr. Marcos e ao Dr. Rodrigo para privilegiar a audiência. Uma é do André Eva, ele faz o seguinte comentário: os PROCONs dificilmente respondem de forma clara a um questionamento dos fornecedores, sempre de forma evasiva e não objetiva. Aparentemente se faz desta forma para poder multar, multar e multar. Não quero fazer nada de errado em relação aos meus consumidores, porém, ao fazer uma consulta clara, não recebo uma resposta clara. Como obrigar os PROCONs a não só orientar, mas atestar uma promoção, uma divulgação ou um cartaz, por exemplo? E a outra pergunta, fala-se muito de preço abusivo, excesso de lucro e etc. Seria atribuição do PROCON e Senacom preços predatórios também? Só pergunta fácil. Sabe que preços predatórios, eu escrevi sobre preços predatórios no meu TCC, né? Na minha tese de conclusão de curso. E como eu adotei um termo que acho que foi o Dr. João Bosco, Leopoldino da Fonseca, que ele disse uma vez que o preço predatório era a cabeça de bacalhau do antitruste, né? Estava ali, mas ninguém nunca via, porque daí você ia analisar e você não conseguia configurar a prática. As competências, tanto dos PROCONs como também da Senacom, estão baseadas no Código de Defesa do Consumidor. Mas a responsabilidade de qualquer PROCON local é sempre tangenciada, né, e delimitada pelo território em que ele atua. Então, se nós estamos falando vou falar do meu município natal, né? Eu não moro lá há mais de 23 anos, mas sou de Marília, no interior de São Paulo. Tem um PROCON em Marília. O PROCON de Marília vai analisar as questões relacionadas a Marília. Se for uma questão relacionada à cidade de São Paulo, isso vai ficar com o PROCON, muito provavelmente do estado de São Paulo, né? Ali, na verdade, você sendo o CPF, né, você tendo a residência na cidade de Marília, você vai ter a sua demanda atendida, mas se você não provavelmente você vai procurar de outra cidade que você tenha proximidade, até porque você tem esse atendimento, né? E nós tivemos esse problema também, alguns PROCONs ficaram fechados durante a pandemia. Questões estaduais também, né? Então, nós temos em São Paulo um PROCON que é bastante ativo. Eu não vou entrar no mérito da atuação, mas é um PROCON bastante ativo. Como que a Senacom atua com os PROCONs? Nós tentamos sempre estabelecer, fizemos agora recentemente uma reunião com o representante da PROCONs Brasil, que congrega boa parte desses PROCONs, com agendas propositivas. Nós temos temas comuns, né? Então, estamos trabalhando com o tema de combate ao superendividamento, que é um projeto de lei, o 3515, temos propostas conjuntas, né, de proteção e defesa do consumidor agora durante a Black Friday,
mas nós não interferimos na atividade técnica desses PROCONs, porque o vínculo deles não é com a Senacom, mas são com os próprios governos. Tanto que vocês podem ver que são os governadores ou os prefeitos que indicam, muitas vezes, os representantes, depende muito, né? Isso é bem diversificado. Então, nós não temos como interferir nessas atividades. Nós, nessas discussões, nesses debates, nós sempre levantamos, né, esses problemas que chegam até nós. E, inclusive, explicamos bastante quando temos reuniões com associações, confederações, né, e procuramos até trazer esses representantes para dialogar, porque nós tentamos explicar que dentro das competências da Senacom, essa atividade de coordenação das atividades não significa de forma alguma interferência nas atividades. Nós não temos como interferir numa atividade local. Então, pode ser um problema? Pode. Quando você encontra uma autoridade que não é técnica, é um problema. E veja, esse problema já existiu na Senacom, né? No passado, tivemos ótimos secretários, secretárias, e diretores e diretoras, mas já houve sim também no passado pessoas que não eram técnicas. Então, não é uma questão só, né, desses representantes locais, mas já tivemos também no governo federal atuações que não eram técnicas. Quando acontece isso, tem a ouvidoria. A própria Senacom, e isso foi apoiado por muitos PROCONs, tá? Criou a ouvidoria dos PROCONs. Nós temos também a ouvidoria do Ministério da Justiça. Não pensem vocês que eu não tenho. Eu tenho também que responder, né, as questões que chegam na ouvidoria. Então, você tem mecanismos também para conseguir, de alguma forma, encaminhar reclamações dessas atuações por meio das ouvidorias, né? E isso não vai chegar para nós, porque não somos nós que fiscalizamos, aspas, né, as atividades locais e regionais. O que nós fazemos, eu procuro sempre fazer com a minha equipe, é mapear as questões que estão sendo tratadas regionalmente e dar o suporte também para essas atividades. Nós recentemente tivemos, e saiu essa semana, acho que foi ontem, na mídia, hoje acho que foi veiculado em alguns jornais aí, de grande circulação, a nossa atuação junto com o PROCON do Amapá e o PROCON do Rio de Janeiro. Né? O PROCON do Amapá não conseguia notificar a empresa, a concessionária responsável ali que, enfim, houve o apagão e eles não tinham conseguido ainda notificar a empresa. E nós tivemos aqui o trabalho muito importante do PROCON do Rio de Janeiro, junto com a Senacom, que fez toda essa interlocução, para conseguir notificar essas empresas e, ao mesmo tempo, envolver a ANEEL num trabalho de mapeamento da situação que aconteceu lá, para ver também se existem riscos para as outras concessionárias, né, de outras regiões do Brasil. E esse foi um trabalho, né, articulado regionalmente, porque eu brinco que acham que a Senacom é uma espécie de FBI, né, que nós temos 300 pessoas na equipe, e não é extremamente enxuta. Eu fui ver a estrutura do Chile e eu fiquei assim, extremamente surpresa. Eles têm 5 vezes mais estrutura, do ponto de vista, inclusive, de número de pessoas atuando, e o orçamento é só 10 vezes maior que o nosso. Então, para vocês verem como eu falo sempre que a equipe faz chover diante das nossas capacidades humanas, né, e orçamentárias. Mas essa atuação que é feita nos municípios e nos estados também é muito importante para nós, porque traz esse retrato dos produtos e serviços mais demandados e que precisam de políticas públicas em âmbito nacional. Então, sempre que possível, acho que é muito bom a gente ter esse bom diálogo, né, com os representantes, e boa parte nós temos, sabe? São exceções, né? Quando nós vamos dizer assim, isso não foi técnico, isso não foi bom. O país é enorme, então sempre tenham como base que existem exceções, né? E nessas exceções que nós temos que trabalhar mecanismos melhores para conseguir uma harmonização e uma uniformidade maior nas atuações, porque é isso que vai gerar realmente mais segurança jurídica e um ambiente para os empreendedores que traga mais tranquilidade, né? Porque ninguém vai querer realmente empreender num país em que você não tem ideia do que você vai encontrar e de como que vai ser a atuação dessas autoridades na ponta. Então, eu entendo todas essas manifestações, digo para vocês que vocês podem procurar sempre a ouvidoria, que eu acho que é um caminho técnico mais seguro, que vai chegar de alguma forma a sua reclamação para conseguir de alguma forma, né, mobilizar as autoridades competentes para avaliar porque de fato aquele responsável não está atuando da forma que deveria. Doutora Juliana, uma última pergunta. A senhora colocou essa questão da insegurança jurídica e tinham outras perguntas, mas prometo que é a última porque estamos chegando aqui no final do nosso evento. É do Christian Gaziri. Ele coloca que revendedores foram multados por aumento abusivo quando o presidente Temer
aumentou a alíquota do PIS/COFINS da noite para o dia. Como comprar com preço novo mais alto sem aumentar o preço do estoque? Professor Vicente, deu uma instabilidade aqui. Você pode repetir a pergunta para mim? Posso. O Christian Gaziri, ele coloca que revendedores foram multados por aumento abusivo revendedores de combustível, quando o presidente Temer aumentou a alíquota do PIS/COFINS da noite para o dia. Como comprar com preço novo mais alto sem aumentar o preço do estoque? Não tem, né? Como? Mais uma vez, a cadeia tem que ser analisada e todas as oscilações servem como justificativas, né? Para você conseguir compreender essas oscilações de preço. De fato, no caso que ele relata, me parece que não houve esse cuidado, né? Foi em outro governo, enfim, não foi uma atividade da própria secretaria também, pelo que eu vejo, mas eu entendo que o fato de nós termos uma possibilidade de trazer uma atuação mais objetiva e mais técnica é algo que deve ser recebido como necessário nesse momento em que nós não queremos atrapalhar esse ambiente de empreendedorismo, né? Eu acho que aí ele justifica, inclusive, o aumento que aconteceu. Não sei exatamente no caso concreto que houve, né, para não levar isso em consideração, mas, mais uma vez, não se pode falar em preço abusivo sem analisar a cadeia de produção, né? Acho que isso é muito importante nós observarmos. E, mais uma vez, eu queria até aqui trazer, né, que eu recebi umas mensagens inbox de pessoas que estão aqui assistindo essa palestra do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, elogiando a iniciativa de vocês, né? Alguns até dizendo aqui que seria importante que todos entendessem as atividades que são realizadas pelos PROCONs. Acho que isso também é importante, né? Porque às vezes, com base em um ou dois, acabam generalizando condutas que não são a regra geral. E eu acho que aqui a gente também consegue desmistificar um pouco todo o direito do consumidor, né, professor Vicente? Porque, de fato, a gente está com hoje uma equipe mais técnica atuando dentro do Ministério da Justiça, com um olhar para o consumidor mais para o futuro. E eu acho que, no começo, se houve um certo estranhamento, acho que estamos num momento muito oportuno para avaliar isso como uma grande oportunidade, né, de um direito do consumidor mais adaptado à nossa Constituição também e às melhores práticas internacionais, que é uma agenda da Senacom que eu também tenho trabalhado bastante. No caso, mais uma vez, eu digo que temos que avaliar sempre situações, né, caso a caso, e merece, né, um cuidado especial. O fato dele relatar que isso foi feito já há algum tempo merece um cuidado especial para que não venha acontecer novamente, né, para não afastar esse ambiente de empreendedorismo. Doutora Juliana, a Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura, como até o nome já diz, ela congrega pequenas, médias e grandes empresas dos mais diversos setores. Então, essa sua apresentação hoje é muito enriquecedora e importante para o diálogo com o mercado. Então, eu agradeço e parabenizo pela brilhante exposição e estenda também os meus cumprimentos à sua equipe. Eu sei que é enxuta e muito competente. Dito isto, eu já passo imediatamente a palavra ao Marcos e ao Rodrigo para que brevemente façam as suas considerações finais, para que nós possamos devolver a palavra à doutora Juliana e encerrar esse evento. Bom, eu fico muito feliz em ouvir a exposição da doutora Juliana. Acho que é um alívio para todos nós sabermos que finalmente a gente está nesse caminho de convergência, e mesmo numa situação tão difícil, né, de convergência para análise dos preços abusivos, que é um tema que sempre permeou aí a vida brasileira. A gente lembra bem do Plano Cruzado. Então, é um alívio ouvir e saber que a gente está caminhando aí para uma solução cada vez mais técnica e integrada para o problema, não só integrada com a atuação dos PROCONs, mas também com o Ministério da Economia e com o CAD, pela comissão que a doutora Juliana falou. Então, eu agradeço novamente a Italcam pelo convite. Foi um prazer participar aqui com vocês.
Bom, faço minhas as palavras do Dr. Marcos. Queria agradecer novamente a professora Juliana, nossa amiga, colega, excepcional professora, profissional, mulher, mãe e todos os atributos que ela merece. E quem a conhece sabe que eu não estou exagerando. Também fico bastante satisfeito e feliz de ver que estamos indo para um sistema mais homogêneo, mais uniforme e que tem pessoas no governo, sejam da esfera federal, seja da esfera estadual, municipal, pensando no todo, pensando na isonomia, pensando na proteção dos consumidores, mas também pensando no empreendedor, no empresário, no pequeno, no médio, no grande, na concorrência, na livre iniciativa e tudo que o nosso país merece e precisa para nos tornarmos ou voltarmos a sermos grandes e na linha dos países desenvolvidos. Então, novamente, gostaria de agradecer a participação, professora Juliana, é sempre bem-vinda. Vou até fazer aqui um convite, se o Dr. Vicente permitir. Nós temos 2 publicações na Italcam, que é a Rassegna Legale e a Affari, e acho que nós ficaremos toda a comunidade italiana ficaria muito feliz e satisfeita de ter um pequeno artigo seu em uma dessas 2 publicações. Eu sei que tem muitas atribuições a serem feitas, mas, se possível, conseguir um artiguinho de 3, 4 parágrafos, 20 linhas no máximo, nós ficaremos muito satisfeitos de ter a sua participação nessas nossas publicações para nos trazer toda essa obra-prima dessa apresentação e desse trabalho que vem sendo muito bem conduzido. Muito obrigado, professora. Rodrigo, convite público é bom, que é difícil a pessoa recusar, né? E depois eu passo, então, as regras de publicação. É bem simples, bem objetivo. A professora Juliana tirará de letra. E contamos com o seu artigo já, professora. Adriana Mira, por favor. Apenas agradecer, realmente, dizer que a Juliana, além dos atributos que já foram citados, é extremamente simpática e dá uma leveza a um tema que é tão delicado, não é? Reiterar o convite do presidente Graziano, que teve que sair para um compromisso com a embaixada italiana, de que as portas estão abertas. O próximo compromisso do Dona da Affari nós íamos fazer sobre tendências 2021, mas o ano foi tão difícil que a gente vai falar de pendências para 2021, porque acho que foi um ano tão difícil, que desejamos tanta coisa que não conseguimos, que superamos tantos desafios que não imaginávamos, né? Mas seja bem-vinda ao grupo, Juliana. E mais uma vez, obrigada ao COJURA, aqui representado pelo estimado presidente Vicente Bagnoli. Obrigado, Adriana. Juliana, passo a palavra para você, para suas considerações finais, para encerrarmos. E fica aqui o convite para aqueles que queiram conhecer mais os trabalhos da Italcam, participarem da Italcam, entre no site www.italcam.com.br ou, se for da área jurídica, envie diretamente um e-mail para comitejuridico@italcam.com.br. Juliana, mais uma vez, muito obrigado e eu passo a palavra a você. Eu que agradeço a generosidade do convite, todas as palavras generosas aqui do Dr. Rodrigo, Dr. Marcos, da doutora Adriana. Um prazer também estar aqui conhecendo você melhor, Adriana, uma oportunidade muito generosa, suas palavras. Realmente, para mim, foi um encontro muito produtivo. Acho que é um momento muito importante de compartilharmos também o que foi esse ano, já pensando na agenda do próximo ano. E é bom saber que eu posso contar também com a Câmara Ítalo-Brasileira, né? Vocês que trabalham em tantas frentes que são importantes no país e que congregam aí toda a sociedade, né, italiana, que é tão forte no estado de São Paulo, né? Eu que já fiz até meu mapeamento de DNA genético, que também tenho o meu sangue italiano, agora eu quero garantir meu ingresso na Italcam como membro efetivo, quem sabe, né? Já está, não é, Bagnoli? Já se sinta. Bem-venuta. Obrigada, não, muito gentis, obrigada pelo convite, espero poder colaborar com vocês nas próximas atividades e, obviamente, não vou fugir de uma publicação, professor Rodrigo. Obrigada pelo convite também, pela publicação, espero vê-los em breve. Benissimo, con questo ringrazio a tutti e vi saluto, una buona serata.
A presto e arrivederci. Arrivederci.